Fala, jovens, tudo bem com vocês? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14. E é isso aí, galera. Eu tô aqui para falar dessa curiosidade que eu vi recentemente, achei muito interessante, eu não sabia dela e tô aqui para compartilhar com vocês. É justamente o que o título tá dizendo, a sequência perdida de Tubarão. Então, assim, só para dar aquela introduçãozinha, né? O filme do Tubarão é um marco na história do cinema. Lançado em 1975 e dirigido por Steven Spielberg, ele trouxe essa fórmula do tubarão, né, como um animal assassino para as telas do cinema, baseado num livro que foi escrito alguns anos antes. E aí, esse filme, além de ser um sucesso estrondoso, vencedor de 3 Oscars, ele foi responsável por muita gente ter medo de entrar na água por causa de tubarão. E, ao mesmo tempo, deu uma má fama para esses animais. Mas, de qualquer forma, eu adoro tubarão. Por causa desse filme que eu sou fã de qualquer filme de tubarão, exceto aqueles da Asylum e da Sci-Fi. Mas, por exemplo, Do Fundo do Mar, Águas Rasas, Pânico em Alto Mar, são filmes de tubarão que eu adoro, eu assisto muito. Então, qualquer coisa envolvendo esse animal, eu tô dando um pouco de atenção porque eu gosto. Então, Tubarão, sem dúvida, foi um marco na história. E aí, por causa disso, é claro que sequências iriam surgir dele. E veio Tubarão 2, Tubarão 3D, Tubarão 4, A Vingança. Nem o filme do Tubarão, nenhuma sequência chegou perto da qualidade do primeiro filme, mas eu confesso para vocês que eu gostei muito do 3, apesar de muita gente dizer que a cada filme foi ladeira abaixo. Sem dúvida nenhuma, Tubarão 4 é o pior filme da franquia e já foi considerado como um dos piores filmes do cinema. Então, daí vocês já podem ver o nível de qualidade do Tubarão 4 em relação ao primeiro. O 3 eu gosto, o 2 eu gosto, mas muita gente acha que o 3 já foi assim um lixo, o 4 só piorou. Mas aí é gosto de cada um, né? E como a gente sabe, a produção de Tubarão não foi nada fácil. Houveram vários problemas porque as locações eram mesmo nas praias, então tinha uma questão de tempo, de chuva, de sol, essas coisas que atrapalhavam as filmagens. Além do tubarão robô, eram 3 tubarões robôs, se eu não me engano. Cada tubarão pesava aí 1 tonelada e eles viviam dando defeito por causa da água salgada. Então, foi uma produção muito problemática. Inclusive, muitos atores, e não só atores, como o próprio Steven Spielberg fala que foi uma das experiências mais difíceis da carreira dele. Mas então, galera, o filme, como eu falei anteriormente, foi um sucesso e uma sequência era inevitável. Mas então, qual é essa sequência que foi perdida? Pois é, pelas pesquisas que fiz, a sequência seria feita pelo próprio Steven Spielberg. E nela, eles não iriam fazer o que aconteceu depois do filme do Tubarão, mas sim uma prequel, uma história antes do filme do Tubarão, que se passaria em 1945. Eu não sei se vocês se lembram do filme do Tubarão, que tem uma parte em que o Quint conta pro Hooper e pro Brody a história do USS Indianápolis, um navio que levou urânio e alguns componentes da bomba de Hiroshima para as Ilhas Marianas para poder fazer o ataque das bombas atômicas em Hiroshima. E esse navio foi torpedeado e acabou afundando, deixando 880 pessoas, marinheiros, na água, sofrendo de hidratação e de ataques de tubarão. Então, a prequel que o Steven Spielberg ia fazer seria justamente essa história desse navio sendo torpedeado, afundando, e dos 880 marinheiros sobrevivendo aos ataques de tubarão. Na história oficial, foi um total de 150 pessoas mortas pelos tubarões, mas levando em conta os ferimentos do naufrágio e a desidratação, apenas 350 marinheiros
conseguiram sair vivos desse ataque. E foi considerado até hoje como o maior ataque de tubarão da história. Então, gente, a sequência de Tubarão seria, mais uma vez, uma história baseada em fatos reais e bem cabulosa. Poderia ser um filme muito interessante se ele fosse feito. E, na verdade, ele foi feito, estrelado até por Nicolas Cage recentemente. Não é um filme antigo. Então, a nível de curiosidade, tá aí o nome do filme para vocês. Porém, não dá para negar que seria muito interessante ver esse filme do ponto de vista dos ataques do tubarão, das pessoas ali, dos marinheiros boiando e os tubarões atacando. Seria algo realmente assustador, cheio de tensão, que poderia fazer nós ficarmos apreensivos na cadeira e fazendo jus ao original, uma história baseada em fatos reais. Então, para mim, eu acho que essa sequência, essa prequel de Tubarão, seria muito melhor e faria muito mais sentido do que a sequência que foi lançada hoje, que a gente conhece. Porque a sequência de Tubarão, o Tubarão 2 no caso, é mais do mesmo que a gente viu no primeiro filme. É uma história inventada, com muitos elementos do original. Então, meio que alguma coisa se perde na sequência. E vendo pelo aspecto da prequel, seria algo totalmente novo, ainda não visto, mas ainda assim com aquele terror de ser fatos reais, de ter tubarões e da sensação de impotência em frente à situação em que os personagens estavam se propondo, de estarem ali na água sem qualquer tipo de defesa contra vários tubarões. Então, gente, essa história pra mim seria muito boa e ainda tem chances. Por que eles não pegam essa história e resolvem fazer um Tubarão 5 ou um Tubarão 2 de verdade, focando nessa história? Que nem o Halloween fez, por exemplo, ignorou todas as sequências e começou com o de 2018. Faz isso, ignora as sequências e faz essa prequel. Eu acho que seria muito bom. Eu realmente só lamento, né, que isso nunca foi pra frente. O próprio Steven Spielberg disse que não fez a sequência porque ele ficou meio que traumatizado com a produção do original, que foi uma das piores experiências da vida dele. Então, por esses motivos, né, acabou que isso nunca saiu do papel. Então é isso, galera. Essa é a história da sequência perdida de Tubarão. O que vocês acharam? Daria um bom filme? Ou vocês acham que já deu de filmes com o Tubarão? Vão aqui, comentem que eu respondo se for necessário, tá bom? Então até o próximo vídeo, galera. Tchau!